Saudações amigos que curtem o Herói de Verdade, eu sou o Giovanni da Geotoys e hoje vou falar um pouquinho para vocês desse lançamento da estrela que está agitando aí o universo do colecionismo na escala 1/6, né, o Falcon Raio Atômico Ataque Paralisante, tá bom? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre ele, vou contar um pouquinho do que nós sabemos sobre essa série futurista e vou comentar as diferenças entre ele e a sua primeira versão, né? Sem esquecer, obviamente, de comentar sobre ele, sobre essa figura aí fantástica que a gente está vendo nesse vídeo. Começando a análise por sua caixa, uma obra de arte do nosso amigo Marcelo Peron. A caixa, ela segue o conceito de Falcon futurista, que até então é a primeira vez que a estrela lança esse nome, né, essa linha futurista. A gente não tinha esse nome futurista, nós apelidávamos de futurista. Ele tem aqui, na frente do estojo, uma imagem do Falcon com detalhes incríveis. Você pode ver o reflexo na metralhadora, o reflexo na viseira do Falcon. O que é bem interessante nessa caixa é o seu verso também. Notem o efeito envelhecido nas laterais, o Falcon com a cabeça do Torak, finalmente venceu o Torak, e mais uma figura, uma imagem que dá vida ao Falcon. Parece que ele realmente está olhando para nós e dizendo, venci o Torak. Isso é bem interessante. Sua lateral, eu gosto bastante do rosto do Falcon, por quê? É o primeiro Falcon ruivo com barba e olhos pintados. É uma variação que até então nós não conhecíamos na coleção, né? Veio forte com essa nova figura, porque é uma cabeça nova. Nós estamos notando que a estrela está efetivamente explorando todas as possibilidades de variações das cabeças existentes, tanto olhos pintados quanto olhos de águia. E do outro lado, uma imagem bem legal, ele disparando o seu raio paralisante. Então fiquem tranquilos, o Falcon não tem uma arma mortal, o raio dele só paralisa, para quem defende paz e amor. Olhando um pouquinho a figura nova, eu vou dividir essa análise para vocês em alguns pilares, sendo o primeiro, a figura em si. A figura em si já tem o corpo com aquele padrão que nós conhecemos, né, depois dele ter passado pela evolução. Em minha opinião, é o melhor corpo lançado desde 1977, pelo acabamento, pelo brilho que esse molde reformado dá às peças. Então, em minha opinião, esse é o melhor corpo que nós temos desde 1977. A cabeça dele é um ruivo, olhos pintados com barba, como eu disse anteriormente, inédito. E alguns amigos têm notado que esse ruivo é um pouco mais ruivo que os anteriores, tanto o espião quanto o olhos de águia capitão. Giovanni, ele é mais ruivo? É sim, é um pouquinho mais ruivo. Eu trouxe aqui para vocês uma cabeça do espião e vocês podem notar que o novo é um pouquinho mais escuro, tá bom? Então realmente sim, temos essa diferença. Comparando com a primeira versão desse Falcon futurista, né, que não tem nome, cada um chama de um jeito, o Falcon de capacete vermelho, o Falcon de sunga amarela, mas é um Falcon que não tem nome, né, na sua primeira versão, e agora nós temos um nome para ele. Fazendo uma comparação, a figura, como eu disse anteriormente, é uma figura estrela na sunga, estrela nas costas, como todas as futuristas, e agora nessa nova versão também. A cabeça anterior era um ruivo olhos de águia, a nova é um ruivo, olhos pintados. Então, basicamente, a figura, o que muda é a cabeça. Olhando o macacão conseguiu gerar o mesmo efeito, o mesmo impacto que nós tínhamos na primeira versão. Por quê? Porque você tem uma mescla de tecido preto com o amarelo sintético, né? Então dá essa visão de contraste entre essas cores, né? O vermelho, o preto, o amarelo, fica bem legal esse contraste. O que mudou no macacão? O molde é muito parecido com o antigo. O que muda é a parte plástica é de um material diferente, obviamente não se encontra mais o mesmo material depois de algumas décadas. E o antigo tinha essa característica de descascar. Então é muito difícil você encontrar um macacão desse da primeira versão intacto. Esse é um dos melhores que eu já vi, até mesmo os lacrados se danificam.
A parte amarela segue basicamente o mesmo recorte, assim como a sua sunga. Então eles conseguiram chegar ao mesmo efeito. Qual a evolução que eu notei? O Falcon antes era um adesivo, agora é um silk. Então você não tem o risco de perder esse adesivo com o passar dos anos. Os pezinhos antes nessa versão eram pezinhos costurados, agora são abertos, como se fosse uma calça normal. Isso é bom para quê? Isso é bom para evitar que eles se rasguem em suas extremidades, tanto nos dedos quanto nos calcanhares. Vocês já devem ter visto alguns macacões antigos rasgados nas extremidades. Por quê? Porque as crianças da época, para tirar a bota, seguravam na calça e puxavam. E esse atrito, essa tensão, essa tração, fazia com que o macacão se danificasse nessas extremidades. Então, bem legal essa ideia de fazer o pé aberto. O que isso muda na prática? Nada. O efeito é o mesmo, é só colocar a calça para dentro da bota. Ainda olhando o macacão, nós temos a mudança que anteriormente nós tínhamos botões aqui atrás, agora nós temos velcro. Em minha opinião, até um acabamento melhor, né? E nós temos aqui pequenas alterações dos pontos de costura. O cinto, ele segue o mesmo padrão. Existe uma divergência enorme, o cinto é preto, o cinto é azul. Eu já vi preto, eu já vi azul, então não tem uma resposta certa para isso. Mas o cinto novo, ele é muito bem feito, ele é muito legal. E por que ele é legal? Porque ele é de veludo, ele usa um material nobre e ele tem os detalhes bordados em dourado. Tá? Um capricho impressionante. E além disso, ele se fecha com velcro. Qual que é a vantagem do velcro? Ele não rasga atrás, como o antigo rasgava. Tá bom? Essas são as grandes diferenças do traje do Falcon. Agora, Giovanni, o que mudou dos acessórios do Falcon? Nada. Praticamente nada quando a gente fala do ponto de vista visual, estético, plástico. As botas seguem exatamente o mesmo padrão da primeira versão. Eu particularmente acho que esse molde foi encontrado e reativado porque está idêntica, milimetricamente idêntica à primeira versão. Eu particularmente creio que seja o mesmo molde. A arma idêntica, assim como a sua ponteira transparente, a sua bandoleira, até em tamanho da bandoleira. E nós temos uma pequena mudança no capacete, né? Além da cor da espuminha, que antes era bege, quem lembra, né? Esse novo capacete conta com uma viseira transparente e não mais fumê, gosto bastante, valoriza mais o rosto da figura, tá? E esse capacete ele tem furinhos aqui nessas laterais, pequenos orifícios que foram usados para as máscaras do piloto. Pô, Giovanni, por que o antigo não tinha furinhos e o novo tem? Simples, porque na primeira wave do Falcon existiam dois moldes para capacete, sendo um molde para o capacete futurista, para esse casco, e outro molde para os capacetes de piloto. Então, o capacete dourado do Salto Fantástico, o capacete azul do capacete branco do piloto de macacão azul e o capacete preto seguiam outro molde. Se vocês notarem, os capacetes antigos tinham uma saliência aqui que representava o espaço para os fones de ouvido. Tá? Quando a Estrela relança o Falcon a primeira vez em 1994, ela passa a usar para os seus pilotos esse molde de capacete sem os espaços, sem as saliências para o fone. E o que ela tem que fazer então? Furinhos, pequenos orifícios para encaixar as máscaras de piloto. Tá? Então notem que esse capacete foi o mesmo usado, por exemplo, agora no relançamento do Salto Fantástico, ou do Piloto Azul, conhecido como Defesa Aérea. A viseira, como eu disse anteriormente, me parece também o mesmo molde, ela é idêntica até com os dentinhos de guia que tem lá dentro. E os adesivos, um ponto de atenção aí que está todo mundo falando, mas o adesivo veio invertido, sim. Nós sabemos que o adesivo dessa aventura é o amarelo com F vermelho, e essa aventura veio com ele trocado, ele está lá dentro da caixa, ele vem lá no pezinho do Falcon, ele veio trocado. Ele veio como? Ele veio vermelho com o F amarelo. O que eu fiz? Eu particularmente usei uns que eu tinha aqui para deixar ele mais fiel ao que está na caixa, eu sempre gosto de deixar muito parecido com o que está na caixa. Aproveitei e posicionei de uma forma que eu consegui ocultar os pequenos orifícios.
Pô, Giovanni, mas tem umas ruguinhas aqui no seu capacete, no seu adesivo. Esqueçam, todos terão sempre. Isso é praticamente impossível de se acertar, a não ser que você use decalque. Tá? Nós temos alguns amigos aí que fazem decalques bem legais. Então o capacete dá o efeito de capacete futurista. Mudou nada. Tá? O que muda? O tom do vermelho. Esse vermelho novo é um pouquinho mais claro e aquele antigo um pouquinho mais escuro, né? Tanto em botas quanto em arma e capacete. O que isso muda para mim na prática? Nada. Por que, Giovanni, você acha que não muda? Porque, de novo, a figura tem a mesma identidade plástica, a mesma identidade estética e visual. É uma figura que quem não tem esse vintage, quando colocar esse na coleção, vai se dar por satisfeito, por um preço quase 20 vezes menor, inferior ao vintage. Então você tem o mesmo resultado por um preço muito melhor, muito mais competitivo, um valor muito mais justo. Então, pessoal, a mensagem aqui é: esse Falcon é realmente uma versão para a gente comemorar, é um futurista, a Estrela adotou o nome futurista, nunca a gente havia visto isso antes. A Estrela deu o nome para ele, então ele não é mais o Falcon de capacete vermelho, ele não é mais o Falcon de sunga amarela, e é uma figura muito bonita, muito mais bonita quando você vê ao vivo, pessoalmente, do que quando você vê em fotos, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, procurei compartilhar com vocês um pouquinho aí do que a gente conhece, do que a gente já viveu nesse universo de Falcon. E caso vocês tenham alguma dúvida, crítica ou sugestão, vocês conhecem os canais aí, contem sempre comigo. Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos e curtam o nosso herói de verdade.